Do Senhor, que se encontra no livro de Isaías, o capítulo 38 e os versículos de 1 a 8, que diz assim: Por aquele tempo, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: Assim diz Yahvé, o Senhor, põe em ordem a tua casa, porquanto vais morrer e não te recuperarás dessa doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou a Deus: Ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade de coração e sincera devoção. E tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Contudo, veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías e disse assim: Vai e comunica a Ezequias: Eis que a palavra de Yahvé, o Deus de teus antepassados, do teu antepassado Davi, ouvi, pois, a tua oração e observei teu lamento e tuas lágrimas. Eis que acrescentarei 15 anos à tua vida. E mais, eu livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu assegurarei a proteção dessa cidade. Esse é o sinal de que Deus fará o que empenhou sua palavra. Farei a sombra do sol retroceder por 10 graus, que ela já cobriu na escadaria de Acais. E a luz do sol, de fato, voltou os 10 graus que tinha avançado sobre os degraus. Glória a Deus por todas as coisas. Grande é o nosso Deus e a sua palavra. E essa passagem na Bíblia é uma passagem bem conhecida, mas para os amigos que ouvem nessa tarde e que porventura não tenham muita intimidade com a Bíblia, esse rei era um rei, o rei Ezequias era um rei temente ao Senhor. Era um servo de Deus, temente ao Senhor. Mas Ezequias adoece e recebe do Senhor uma palavra de que ele não ficaria curado. E Ezequias tem uma reação a isso de clamar ao Senhor. Diante da adversidade, o rei Ezequias clama ao Senhor. Diante da adversidade, o rei Ezequias coloca diante de Deus toda a sua intimidade com ele. Tudo que ele viveu com Deus, as situações, engrandece o nome do Senhor e ele coloca diante de Deus. É como se ele dissesse assim, em poucas palavras, é como se ele dissesse assim: Senhor, me dá mais oportunidade de vida porque eu ainda tenho muita coisa para te servir. Eu ainda quero continuar te servindo. E eu achei tão lindo esse texto. Quando eu estava ali meditando, o Senhor me deu essa palavra e eu comecei a pensar quantas vezes na nossa vida nós temos uma enfermidade, quer seja no físico ou quer seja na nossa alma, quer seja no nosso espírito. E a gente começa logo a se reclamar. E a primeira coisa a fazer é se distanciar de Deus. Ezequias fez o contrário. Ezequias não foi blasfemar contra Deus, ele não foi dizer que Deus era injusto, que ele estava fazendo tudo aquilo para Deus, mas que Deus era injusto. Não. Ezequias, naquele momento, ele começou a dizer a Deus que ele precisava de mais tempo para servir mais a Deus. Ele precisava de mais tempo para estar na presença de Deus. E quando, aqui na palavra do Senhor, no versículo 3, ele diz assim, lá no finalzinho: E Ezequias chorou com grande pesar. Tem algumas traduções que dizem assim: E Ezequias chorou muitíssimo. Ezequias derrama o seu coração diante de Deus. Ah, meu amado ouvinte, se você pudesse entender a dimensão desse choro,
você começaria agora a chorar na presença do nosso Deus. Aleluia. Você se humilharia diante dele neste momento, porque se humilhar diante do homem não há necessidade. Agora, se humilhar na presença de Deus é garantia de vitória. Glória a Deus. Se você soubesse como aquele choro foi à porta, olha, eu quero te dizer que o profeta Isaías nem tinha saído do pátio do castelo. Ele não tinha nem saído do pátio. Ele não tinha saído ainda daquela área ali. Mas ele voltou para dar o recado contrário. Ele voltou para dar o recado contrário, porque o Senhor, ele ouve de imediato. O Senhor não é como eu, como a irmã Adriana, ou como qualquer pessoa que você conta uma história, pede um favor e a gente ainda vai demorar um pouquinho para lhe atender. Não, o nosso Deus escuta na hora que a gente fala. Na hora que a gente fala, que a gente derrama o nosso coração diante dele, ele fala com poder e autoridade e ele bate o martelo. Ele determina o resultado daquela situação naquele momento. Mas é preciso que você esteja de coração aberto diante do Senhor, porque Deus não é menino. Deus sabe da nossa vida, Deus sabe da minha e da sua vida. Deus sabe o que nós podemos fazer e o que não conseguimos fazer. Deus conhece as nossas limitações. Deus sabe até onde nós vamos atender o que prometemos a Ele. E muitas vezes o Senhor não nos dá outra oportunidade, porque sabe que nós não conseguiremos fazer aquilo, que não vai ser bom para a gente ou que não vai servir ao Senhor. Mas se você derramar o seu coração agora, diante do Senhor, se humilhar na presença dEle, dizer o quanto Ele é grande e se colocar na dispensação do Senhor, Ele resolve a tua causa. A misericórdia de Deus alcançou a vida do rei Ezequiel. Aliás, o rei Ezequias. A misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus alcançou a vida do rei Ezequias. É preciso que se derrame o coração. E aí o que aconteceu depois desse choro, depois desse pranto, depois que ele rasgou o coração diante de Deus, contou a Deus como tinha sido a vida dele, como era a vida dele, que ele gostaria de ter mais aquele tempo, que ele gostaria de fazer algo mais, que ele gostaria de viver mais tempo. Que sim, ele iria organizar a casa dele, porque quando o Senhor diz assim, organiza a tua casa, porque tem alguma coisa desajustada. E às vezes a gente acha que a gente é tão santo, que a gente não ajusta. A gente acha que a gente já chegou no ponto final. Mas até o dia que o Senhor nos levar para a glória dele, a gente ainda tem que viver se ajustando. Vivendo em santidade, de fé em fé, a cada momento, buscando ao Senhor, buscando a sua presença, buscando santidade, buscando a obediência. Sabe por quê? Às vezes as pessoas acham que não estão pecando, simplesmente porque não estão fazendo tais e tais erros. Mas, na verdade, quantas vezes você peca simplesmente por não obedecer? Às vezes o Senhor diz assim, olha, se levanta e vai na casa do teu vizinho e vai falar do amor que eu tenho por ele, para que a vida dele não se desmantele. E aí a gente tem medo de ir, a gente tem medo de ser julgado. O Senhor coloca aquele desejo no nosso coração, mas mesmo assim a gente diz, não, eu vou pedir a Deus para mandar outra pessoa. Então, até nisso a gente peca, porque a gente está desobedecendo a Deus. Quando a gente não prova o amor de Deus para as pessoas, amando as pessoas, porque a palavra do Senhor diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você tem amado ao outro como você se ama? Ou você é o centro de todo o universo? E nem Deus existe dentro desse centro. É preciso a gente começar a verificar o que a gente está agradando e o que não está a Deus. Porque quando ele diz, põe a tua casa em ordem, algo vai acontecer.
Essa expressão aqui no final diz assim, por que morrerás e não viverás? Né? Na minha versão diz assim, por quanto vais morrer, não te recuperarás dessa doença. Mas em outras versões diz assim, e não viverás. Essa palavra viverá tem um sentido de sarar, de manter, de livrar, de proteger, de renovar, de ressuscitar. E exclusivamente nesse versículo tem o sentido de prosperar. Quer dizer, tu não vais prosperar, acabou aqui. Foi o final da linha para você, acabou aqui. Mas na hora que Ezequias clamou ao Senhor, o Senhor entrou com providência e ainda permitiu mais 15 anos. Quem sabe, na sua história, você que está nos ouvindo, foi o médico que disse, é só até aqui. Quem sabe, você que está nos ouvindo, foi só no teu casamento que o marido disse, pronto, não quero mais viver com você, só até aqui. Quem sabe se os seus filhos não entraram numa situação difícil por aí e todas as pessoas apontam e dizem ali não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que ouve o clamor do povo, que ouve aquele que clama. O Senhor não nos despede de mãos vazias. A palavra do Senhor diz que quando nós procuramos, nós encontramos a presença dele. A palavra do Senhor nos diz que no momento em que a gente busca, a gente encontra. Então, nesta tarde, glorifique o nome do Senhor na sua vida. Busque ao Senhor de todo o teu coração. E quando o Senhor diz, eis que te acrescento mais 15 anos, ele não resolveu só a situação de enfermidade do corpo do rei Ezequias. Ele também fez uma promessa de prosperidade, de bênção também ao redor dele. Porque quando o Senhor entra na nossa vida para nos abençoar, ele alcança também aqueles que estão ao nosso redor. E aí no versículo 6 ele diz assim, e mais, eu livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Síria. Grande é o nosso Deus. Neste caso aqui, ele fez até o sol obedecer, né? Até o sol obedeceu. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você sente amor pelo Senhor, mas ainda não aprendeu a demonstrar, eu te digo, meu querido, nesta tarde, busque a presença de Deus na tua vida. Às vezes a gente está cansado, não é? Às vezes a gente está muito cansado. Às vezes a gente está sobrecarregado. Às vezes a gente não acredita. Eu sou crente sim. Eu estou servindo a Deus sim. Mas eu estou desanimado. Eu estou sem força. Eu não consigo me levantar. Tem uma história de uma tristeza que entrou na minha vida. E uma depressão aí. Que é a moda agora. É uma depressão. E eu não estou dizendo. Eu não estou menosprezando aqui quem está com depressão. Mas eu estou dizendo que é a doença do século. É a história da vida das pessoas agora. E o que eu quero te dizer nesta tarde é que o Senhor é o único que eu conheço capaz de tirar um homem ou uma mulher de uma depressão. Porque se você for para medicação, você vai ser dependente. Se você for para médico fazer o tratamento, você ainda está dependente. Mas seja dependente do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Seja dependente de Deus, porque Ele cura. Ele é o único que tira as nossas enfermidades, porque o Senhor já morreu. O Senhor Jesus morreu na cruz e levou naquela cruz as nossas enfermidades. Então, levante e tenha bom ânimo. A palavra do Senhor, ainda no livro de Isaías, capítulo 40, e o versículo 29 diz assim: faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Aqueles que estão sem vigor, ele multiplica. Ele faz o que... eu só tenho coragem de abrir os olhos.
eu não tenho coragem de me levantar. Pois o Senhor multiplica aquela coragem de abrir os olhos de uma forma que daqui a pouco você está em pé, você está fazendo tudo dentro de casa, você está glorificando o nome do Senhor. E quer ver, desafio é você começar a louvar ao Deus grande. Desafio é você estar no meio de uma enfermidade, você está numa tristeza, você está numa depressão, você está angustiado, você está com um grande problema e mesmo assim você louvar a Deus. Isso se chama sacrifício de louvor. Quando a gente começa a louvar ao nosso Deus, coisas grandes acontecem. O Senhor faz acontecer na nossa vida. Não é por nossa petição simplesmente, nem é por nosso merecimento, porque nenhum de nós merecemos a misericórdia de Deus, mas é simplesmente pela misericórdia dele, pelo amor dele grande pela nossa vida, pelo amor de misericórdia, pelo amor de Pai. Você pode dizer, eu tenho um Pai. Mesmo que os seus pais, terrenos, mesmo que os seus pais não deem tanta importância a você e você acha que está sozinho no mundo, você pode ter a certeza, você tem um Pai. O Senhor nos permitiu chamá-lo de Pai.